Meus amados, nós, ao longo desse mês, né, nós estamos ministrando na quinta-feira antepassada, né, não sei se é assim que fala, nós ministramos sobre o crente, né, o cristão, né, a fé e a política. Nós falamos um pouco sobre como o cristão deve, enquanto identidade do cristão, se relacionar com a questão política. E também, na quinta-feira passada, nós falamos um pouco sobre a importância de nós termos uma fé pública. Com a modernidade, a academia, o intelecto, quis levar a fé para o privado, para dentro de casa, mas nós discutimos e mostramos que é importante sim, nós, enquanto cristãos, termos uma fé relevante, mas só que nós temos que entender que o mundo, ele é um mundo plural, é um mundo diverso, e o cristão, ele deve, muitas das vezes a gente vê pessoas levantando aquela bandeira e falando assim, não, eu vou defender o Evangelho. E nós não somos chamados para defender o Evangelho, nós somos chamados para testemunhar do Evangelho, né? Muito mais do que argumentos e brigar, né, para querer impor o nosso pensamento. Nós temos que revelar esse Cristo através do nosso testemunho e sendo relevante a partir de uma vida cristã, com moral, com ética. Foi isso que nós discutimos, né, na quinta-feira passada. Eu tinha vindo uma analogia na mente e eu acabei, com tantas coisas que a gente vai falando, eu acabei esquecendo. E muitas das vezes alguns irmãos acham que eles estão sendo João Batista, né? Porque o João Batista, ele foi aquele que exortou e que chamou a atenção para um relacionamento com um Deus verdadeiro, né? Ele chamava o povo de raça de víboras, porque estavam vivendo um tipo de evangelho hipócrita, né? Mas, de evangelho não, perdão, uma relação com Deus, porque o evangelho, ele é a boa nova de Cristo, né? Então ele é aquele que precede Jesus, ele é que anuncia o Cristo, mas ele chama a atenção para uma religiosidade hipócrita, né? Que muitas vezes os fariseus, saduceus, né, escribas e tantos outros, né, essênios e outros, que viviam uma fé hipócrita, de rotina no templo, de sacrifícios vãos. Então ele chamava a raça de víboras, ele exortava com autoridade. E tem crente que muitas vezes ele acha que ele está se portando como um João Batista, mas muitas vezes ele está se portando como um fariseu, né? Querendo impor jugo e normas pesadas, enfim. Então isso é uma coisa que nós precisamos buscar no Senhor, no Espírito Santo de Deus, um equilíbrio, uma boa forma de termos uma fé pública, né? Não apenas na dimensão do relacionamento com o contexto da igreja, mas enquanto também individualmente e coletivamente a igreja no mundo, né? Essa fé pública, ela fala muito da igreja no mundo, né? Qual é o papel da igreja no mundo? Como a igreja deve se comportar no mundo? Então isso é relevante, pastor, mas é óbvio, irmãos, princípios e valores são óbvios, né? Porque os princípios e valores de Deus não mudam, mas a sociedade muda, essa dinâmica de relacionamento muda. Em todo o tempo da igreja houve conflito, em todo o tempo da igreja, né? Cristo já teve conflito com os fariseus. Se os irmãos lerem o livro de Marcos, vão ver constantemente Jesus teve que lidar com o jugo pesado dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, o tempo inteiro Cristo mostrando uma forma diferente de se relacionar com Deus. E a igreja, desde o início também, ela teve que lidar com questões teológicas,
tanto Atos quanto as epístolas, isso está muito claro. Está muito claro. Então, uma fé pública é importante para nós entendermos o espaço da igreja no mundo e como ela deve se portar. Mas hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, nós vamos falar sobre o governo de Deus. E o governo de Deus numa dimensão pretérita, ou seja, como nós entendemos e vimos o governo de Deus no passado, né? No presente, e como será o governo de Deus no futuro. E também nessa questão, no paralelo, né, terrestre e celeste. Por que, irmãos? Porque a soberania de Deus atua em toda a história, desde a criação, né? Deus demonstra o seu poder desde a formação das coisas. Nós vamos ver um pouco sobre isso. O governo de Deus, ele se manifesta tanto em dimensões temporais, como eu falei aqui para os irmãos, passado, presente e futuro, como também em dimensões espaciais, né? Na terra e no céu. Não é assim que Jesus Cristo nos ensina a orar? Né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso. Esse venha a nós o vosso reino é muito importante para o que nós vamos falar aqui, tá bom? Nós precisamos entender sobre o reino de Deus, porque o reino de Deus é um dos temas centrais da mensagem de Jesus Cristo. Se os irmãos pegarem e lerem os evangelhos, se os irmãos lerem os evangelhos, e onde Jesus Cristo fala, tem Bíblia que está em vermelho, não tem? Vocês já viram essas Bíblias? Que é onde tem a fala de Cristo que está em vermelho. Se você pegar ali a Bíblia onde Jesus Cristo fala e ficar grifando, vai lá, faz esse exercício na sua Bíblia. Na hora que você lê, grifa lá quando Jesus fala do reino de Deus, tá? Para você ver como o tema reino de Deus é importante para Jesus. Se é importante para Jesus, nós somos a igreja de Cristo. Se é importante para Jesus, é importante para nós também, né? É isso. Irmãos, o Evangelho não é difícil de entender. Amém? Amém? O Evangelho é difícil de viver. Ok? Porque requer renúncia, requer matar o eu. O Evangelho requer sacrifício. O Evangelho, próprio Cristo fez o maior sacrifício, levou sobre si pecados todos. Aquele hino que a irmã Cláudia cantou, não sei se foi no domingo passado, aquele hino é um hino, não, foi no sábado lá em Jacaraípe. Ela cantou aquele hino, é um hino antigo, mas como aquele hino me trouxe boas lembranças e também uma mensagem que fica no nosso coração. Jesus levou uma cruz pesada. Por fora era só madeira, mas por dentro estavam os meus pecados, né? Então, olha aqui, isso é muito belo. O autor desse hino é muito, vamos dizer assim, que uma inspiração de Deus, né? Para escrever uma letra tão bonita. Por fora era madeira, mas por dentro estavam os meus pecados, né? Uma cruz pesada. E Jesus Cristo sacrificou-os. E ele falou assim, ó, quem quiser vir após mim, tome a sua. Mas a nossa cruz não é igual a de Cristo, porque ele já levou os nossos pecados sobre si. Porque a cruz ela não representa apenas para uma boa parte, uma parte significante dos crentes, acha que cruz é fardo, não é isso? Eu até me recordo uma vez que eu vi uma fotografia, assim, hoje tem uma coisa, o pastor dos jovens, uma coisa moderna, chama meme, né? Meme, né? Aí tinha um irmão assim na igreja, era na igreja, ele estava bem assim, segurando uma mulher assim em cima, assim. Aí eles botaram a frase bem assim, o pastor chamou para trazer a sua cruz na frente. Ele estava querendo dizer que era a mulher dele, era a cruz, ele vão segurando a mulher assim. Aí então as pessoas
Vocês já ouviram isso? A cruz da irmã fulana de tal. O filho dá trabalho, vai na cruz da irmã fulana de tal. Não é isso? Do irmão fulano de tal. Olha lá o filho que dá trabalho, é cruz. Sempre associa a cruz a fardo. Mas a cruz era muito mais do que o fardo. Ela representa o comprometimento de Jesus. Ela representa a resiliência de Jesus. Porque mesmo ele sabendo que iria sofrer, mesmo ele sabendo que passaria por dor, mesmo ele sabendo, ele se comprometeu. Ele falou assim: seja feita a tua vontade. Amém? Assim na terra como no céu. Então, o governo de Deus, ele tem dimensões temporais, passado, presente e futuro, né? Porque a igreja vive na esperança de um dia Jesus Cristo vir buscar. Nós vivemos nessa esperança. Então tem dimensões temporais, passado, presente e futuro, e também dimensões espaciais, né? Assim na terra como no céu. Amém? Então vamos para o primeiro ponto aí. O governo de Deus na dimensão pretérita, passado, né? Deus, ele já atua, né? A gente vê nos relatos bíblicos, nós sabemos que Deus é eterno. Amém? Deus é eterno. Mas por ele todas as coisas foram criadas. E quando ele cria as coisas, ele demonstra o seu poder e ele coloca ordem nas coisas. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 1, versículo 4 a 5. Quem achar, lê para a gente, fazendo um favor. Efésios. E outro abre, já está ali, né? Mas se alguém puder abrir aí e ler para a gente, Salmo 90, verso 2. Como também nos elegeu ele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Sim. Para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo ou governador de sua vontade. Olha que interessante. Finalzinho do 4, irmão Cláudio. Parte B do 4. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Ó, desde a fundação do mundo, ele já tinha um plano que nós deveríamos ser santos e irrepreensíveis. Aqui já tem um ponto de atenção para a igreja. Não tem esse negócio do crente falar assim: não olha para mim não, sou pecador, sou falho, olha para o pastor Miguel, né? Olha para Cristo. Irmão, nós temos que chamar para nós a responsabilidade, né? Assim como Paulo fazia, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, nós devemos buscar ser irrepreensíveis. Irmãos, mas a palavra de Deus fala: olha, filhinhos, não pequeis. Não é isso? Lá na Epístola de João, né? Mas se pecar, temos, mas isso não é legalidade para o pecado, né? O pecado para o crente, ele é eu falo que o pecado para o crente, ele é um acidente. Não é isso? Mas não vamos aprofundar nisso não. O ponto aqui é que desde a fundação do mundo, Deus já nos criou para sermos santos, como Ele é santo. Aí o 5 novamente. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o poder da de sua vontade. Beleza. Irmãos, o que está falando no texto? Olha, desde a fundação do mundo, quando Deus criou todas as coisas, Ele criou o homem, amém? E Ele criou o homem com o intuito de se relacionar com o homem. O que esse texto nos mostra? Que
já sabia que o homem poderia cair. E ele já tinha consciência, ele já tinha o conhecimento de que ele faria uma forma para que o homem fosse redimido. Por quê? Por meio de Jesus Cristo. Ele está falando que, olha, desde a fundação do mundo nós fomos criados para sermos santos. E não apenas isso, mas desde a fundação do mundo, é como se, imagina uma cena. Imagina, irmãos, isso não está na Bíblia, tá? Eu estou conjecturando, tudo bem? Imagine a cena: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí, o Pai fala assim: vamos criar o homem. Vamos criar o homem. E aí, os anjos falam assim: mas Senhor, o Senhor vai colocar o livre-arbítrio, vai colocar lá. Esse homem vai acabar se desviando, vai acabar pecando, né? Porque dessa forma vai ter tentações, ele vai acabar se desviando da sua vontade. Aí Jesus Cristo disse: não, Pai, pode criar. Ele se desviar, eu entrego a minha vida com eles. Eu demonstro que o nosso amor para com eles é muito maior que qualquer coisa. Eu vou me sacrificar por eles. Aí o Espírito Santo fala: olha, e eu vou estar com eles. Vou lá ajudar eles a caminhar para buscar ser santo. Imagina essa conversa lá na formação eles discutindo para formar o homem, né? Seria interessante. Eu estou conjecturando, igreja. Amém? Estou conjecturando, né? Ou seja, ele já sabia, mas mesmo assim ele escolheu se relacionar conosco. Porque, irmãos, quem ama se fragiliza. Amém? Quem escolhe amar, escolhe fragilizar-se. Deus não é fraco. Deus não é fraco, mas ele fragilizou-se. Deus não sofre quando vê um homem em pecado. O Espírito Santo não sente quando vê um homem em pecado. Sente essa dor. Jesus Cristo se fez carne. Ele se fez carne e levou uma cruz pesada por amor a nós. Ele se fragilizou por escolhermos amar. Todo relacionamento, o amor, ele se sujeita, ele pressupõe uma fragilidade. Mas fragilidade não é fraqueza. Amém? Mas o que o texto fala? Que desde a fundação do mundo, ele escolheu nos amar. Ok? Quem achou Salmo 90, verso 2? Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus é eterno, amém? Amém. Antes de ele formar a terra, ele já era Deus. Você pode glorificar Deus por isso? Para ele, toda honra, toda glória, ele sempre foi Deus, e sempre será Deus, ele é eterno. Maravilhoso. Aleluia. E aí, irmãos, ele cria o mundo. Aí tem, lá em Gênesis 1, 2, ele fala que que o Espírito de Deus vai sobre as águas, né? Pairava, né? A tradução em português está pairava. Mas quando eu estava fazendo aula com um biblista do Velho Testamento, profundo conhecedor do hebraico, ele fala que a palavra pairava não era uma boa tradução, né? Irmãos, a Bíblia foi escrita em hebraico, né? E aí toda vez que você traduz o texto, você interpreta o texto, tá bom? Você tem que interpretar o texto. Então, ele fala que a palavra pairava não era uma
que as outras ocorrências dessa mesma palavra hebraica, que eu não me recordo, ela implica como se fosse uma força. É como se o sopro de Deus, o Espírito de Deus, estivesse controlando as águas agitadas, que é o caos. A água turbulenta representa o caos, não só no relato da criação, mas se você olhar as mitologias antigas, sempre vai citar a água como um caos. E o texto diz que o Espírito de Deus estava sobre a água, que dá a entender que ele estava controlando o caos, colocando ordem no caos. Tudo bem? Então, olha, desde a Gênesis, ele imprime a sua vontade sobre a desordem. O caos é a desordem. Então ele imprime a sua vontade, o seu poder. E ele vai organizando as coisas. Aí ele vai, a terra, suja a terra, as águas, bota a porção seca, tudo vai organizando a criação, a vegetação, os animais, e coloca ali o homem para cuidar de tudo, né? Quem pode ler para a gente? Gênesis 1, 26 a 28. Gênesis 1, 26 a 28. Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil, que se mova sobre a terra. E criou Deus o homem na sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Amém? Então, quando Deus cria o homem e coloca para dominar, a palavra aqui ela tem um sentido de cuidar, de zelar, de organizar e não destruir, tudo bem? Não é subjugar destruindo, mas é cuidando, tudo bem? O domínio não é destruindo, o domínio é cuidando, né? Então, olha só, Deus ele tem o poder sobre essas coisas, mas quando ele cria um homem, ele otorga uma responsabilidade ao homem. Quem pode otorgar a responsabilidade é quem tem o poder. Amém? Quem dá a ordem é quem tem o poder. Então Deus otorga a responsabilidade. Quando eu falo otorga, os irmãos entendem, né? Ele passa, ele dá o direito, ele dá a incumbência de cuidar daquilo que é dele, que ele criou, ok? Então ele otorga a responsabilidade para o homem. Alguém pode ler para mim Gênesis 12, de 1 a 3, e outra pessoa, Êxodo 19, 5, 6. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei a inimigo do teu nome, tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditos todas as famílias da terra. Amém. Quem achou Êxodo 19, 5, 6? Dê para a gente. Agora, pois, diligentemente ouvides a minha voz e me guardaste do meu desespero, então sereis a minha propriedade peculiar dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reis, sacerdote e povo santo. Então são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém? Primeiro, o texto fala da aliança de Deus com Abraão e sua descendência. E depois o segundo texto fala do papel de Israel para com as outras nações. Preste atenção, igreja, quando Deus, lá, imagina aquele cenário que falamos no início, ele
não é isso? E ele vai demonstrar lá na cruz o seu amor supremo. Mas antes do advento de Cristo, Deus preserva a sua mensagem, a forma como o homem deve andar com o coração reto, qual é a boa forma de se viver, a boa forma de se relacionar com Deus e com o próximo, através da descendência de Abraão. Tudo bem? Porque todos se corromperam, todos se desviaram da vontade de Deus, mas Abraão permaneceu fiel a Deus. Como Abraão permaneceu fiel a Deus, fiel aos princípios e valores, e sendo uma pessoa exemplar, Deus se agrada nele. E agora toca a responsabilidade a Abraão e sua descendência a levar a essa mensagem. Olha só, uma pessoa que tinha a responsabilidade, Abraão e a sua descendência. Foi lançado uma semente, foi um relacionamento, um compromisso, uma semente, e a palavra de Deus chegou para nós tantos anos depois, em lugares tão distantes. Essa promessa se cumpriu ou não se cumpriu? As 3 maiores religiões do mundo são chamadas religiões, são monoteístas e abraâmicas, ou seja, vieram da descendência de Abraão. Cristianismo, o islamismo e o judaísmo, né? Não necessariamente nessa ordem, né? Primeiro o judaísmo, segundo o cristianismo e depois o islamismo, em ordem histórica. Mas todos vêm da descendência de Abraão, a mensagem dada a Abraão. Então, irmãos, Deus não deixou o mundo de qualquer maneira. Ele continuou conduzindo a sua vontade através desta mensagem preservada pela descendência de Abraão. Mas Deus também intervém na história. Mas Ele intervém quando lhe apraz, quando vem a sua vontade. Não vamos dizer quando Deus, tem muitas pessoas que falam com muita facilidade, com muita tranquilidade. Deus faz assim, Deus faz assado, Deus é assim, Deus com muita. Aí eu fico olhando assim. Será que tem essa intimidade com Deus mesmo para dizer que Deus faz, age, quando Ele vai fazer, que Ele vai fazer desse jeito? Deus age quando lhe apraz. Ele intervém na história, nós cremos nisso e vemos o teu poder se manifestar, mas Ele faz, Ele age, Ele se manifesta quando lhe apraz, porque Ele é o Todo-Poderoso, né? Então, falamos de Abraão. Aqui tem uma citação de Calvino, né? Calvino é um dos reformadores, né? Nada acontece sem o conhecimento e a vontade de Deus. Nada acontece sem o conhecimento e a vontade de Deus, né? Vamos para o próximo ponto. O governo de Deus está em dimensão presente. O reino de Deus se manifesta. Quem pode abrir para mim Lucas 17, 21? Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre nós. Por quê? Porque o reino de Deus está lá. O reino de Deus aconteceu quando estava governando Davi. O reino de Deus vai acontecer. Não, o reino de Deus está entre vós. Vamos entender isso? Quem lembra de Daniel? Os irmãos se recordam que
que Nabucodonosor teve um sonho. Quem lembra? Nabucodonosor teve um sonho. Quando ele pede para que alguém decifre aquele sonho, Daniel diz que aquilo ali representava os reinados e as eras. Não é isso? No contexto de Daniel, quem tinha o sonho, quem teve o sonho foi Nabucodonosor, não é isso? Ele era o imperador da Babilônia e era representado por essa cabeça de ouro. Depois do Império Babilônico, ou seja, Daniel dá discernimento do sonho e depois isso acontece. Depois do Império Babilônico vem o Império Medo-Persa. Eu gosto muito do pastor Fernando Dias Lopes, e ele fez um estudo sobre Daniel, uma série de dias ensinando sobre o livro de Daniel de forma expositiva, e ele falava que a cabeça de ouro ela também representava o tipo de governo de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor ele era um imperador que ele mandava e desmandava. Não existia outra autoridade, a lei era ele. Ele era a lei. Ele determinava a lei. Ele não seguia a lei, ele era a lei. Então, por isso, era um tipo de autoridade representada pelo ouro. Mas já o Império Medo-Persa foi um império que as leis, o imperador, os imperadores, a liderança, eles tinham que sujeitar as leis. Vocês lembram quando Daniel foi jogado na cova dos leões? O imperador não queria que ele morresse. Ele gostava de Daniel, não era isso? Só que ele não pôde voltar atrás da palavra dele. Se fosse Nabucodonosor, ele voltava, ele falava, era a palavra dele, era a lei. Só que o Império Medo-Persa não pôde passar por cima da lei. Então era um império que teve governos, duas nações, os medos e os persas. Foi um império importante, mas não foi tão. Os imperadores não tinham tanta autoridade quanto tinha Nabucodonosor, por isso representado pela prata, um metal de menor valor. Então, Império Babilônico, Império Medo-Persa, depois vem o Império Grego, né? Cintura de bronze, né? Alexandre o Grande, né? Depois do Império Grego vem o Império Romano, pernas de ferro. Uma coisa interessante do Império Romano é que o que fez o Império Romano ser tão vasto e tão forte foi as estradas. Vocês sabiam disso? Eles construíram muitas estradas, e até que foi positivo quando foi a expansão do Evangelho, porque as pessoas podiam se locomover com mais segurança e agilidade, porque o Império Romano veio da Europa construindo estradas, isso para eles dava a condição de levar o exército, o armamento, o mantimento com muita velocidade. Então a mobilidade logística do Império Romano era muito hábil, muito forte. Isso fazia que, por exemplo, se ele levantasse uma revolta lá na Ásia Menor, rapidinho eles estavam com o exército lá para abafar a revolta. Ou seja, eles foram muito fortes, foram muito duros, esmagavam os seus inimigos com muita violência. Quando, quem lembra 70 depois de Cristo, quando os judeus tentaram se insurgir contra o Império Romano, o Império Romano foi lá e destruiu Jerusalém. 70 depois de Cristo, destruiu Jerusalém, destruiu o segundo templo. Tá? Eles eram muito violentos. Então o ferro representa essa dureza, essa agressividade, né? E os pés misturando o ferro com o barro, né? E essa pedra que
vem e bate e destrói toda a estátua, nós podemos dizer que ela representa Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo nasce no contexto do Império Romano, ou seja, no contexto das pernas, né? E quando Jesus Cristo vem, ele inaugura o reino de Deus. Ele inaugura o reino de Deus. Era sobre isso que ele pregava. Não falei isso no início? Era a mensagem: venha a nós o nosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a principal mensagem de Jesus Cristo. Nós lemos Lucas, ok? Lemos Mateus 28, 18? Não. Vamos ler? E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus, ele despiu-se da sua glória, amém? Ele despiu-se da sua glória, mas foi-lhe dado o poder, a autoridade que vinha era do Pai. Por quê? Porque, para ser exemplo para nós, ele não poderia estar na sua condição divina. Apesar de ele ser Deus, ele esvaziou-se para que ele pudesse ser o nosso referencial como humano. Mas ele tinha todo o poder dado por Deus. Preste atenção nisso. Jesus Cristo curou em nome do Pai. Jesus Cristo libertou em nome do Pai. Jesus Cristo fez grandes maravilhas em nome do Pai. O poder era dado pelo Pai. Aí o que acontece? Ele veio e iniciou o reino. Só que há uma expressão teológica que fala que o reino já e ainda não. O reino de Deus já e ainda não. O reino de Deus se inicia, mas ainda ele não está na sua plenitude. Ele ainda não foi consumado. Ele se inicia com o advento de Cristo, mas ele ainda não está na sua plenitude. Ele não está consumado. Mas Deus está na terra. Primeiro veio pelo Emanuel. Amém? Por Jesus Cristo. O reino de Deus, uns vão dizer que está ali, está colado, não, mas ele está no meio de nós. Amém? Ele vem pelo Emanuel, mas quando o Emanuel sobe, ele fala o que é? O que ele fala? Vou deixar o Consolador, o Espírito de Deus. E o que Jesus fala? Olha, em meu nome vocês farão coisas ainda maiores. Agora ele retorna a sua natureza divina e outorga a autoridade para a igreja. Ok? Então, Deus está operando na terra ou não está? Ele opera através da sua igreja. Amém? Aqui vem um ponto interessante. Interessante não, imprescindível. A igreja do Senhor, a igreja de Jesus Cristo, a verdadeira igreja, ela não pode existir sem manifestação do poder de Deus. Vocês estão entendendo isso? O crente não pode querer água do calcanhar. O crente não pode querer água no joelho. O crente não pode querer água na região dos lombos. O crente, ele tem que mergulhar. Não tem esse negócio de crente, tá bom assim. Tá bom. O que eu estou fazendo tá bom. A coisa é séria. A coisa é séria. Se nós compreendemos a nossa responsabilidade enquanto servo de Cristo, quem aceitou chamar de Cristo aí? Irmãos, é uma obrigação autoimposta. Não é Deus que está te obrigando. Deus não está botando cabeça em ninguém. Quem
bota a cabeça é o diabo, não é isso? Que faz outro de cavalo aí, né? Deus não bota a cabeça não, mas é a condição que posta quando eu falo. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Olha, irmão, isso é muito sério. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Se Jesus, Ele é o governante, é uma obrigação que posta. Eu tenho que manifestar o poder de Deus na terra. Então a igreja do Senhor, ela não pode ser, falo sempre, ela não pode ser um grupo social. A igreja do Senhor não pode ser só um ambiente, é muito bom, é excelente, mas a gente tem que buscar a face do Senhor, individualmente e coletivamente. A igreja, ela tem que ser a mão de Cristo na sociedade. Então, isso nós vemos por quê? Porque o reino de Deus se iniciou com o advento de Cristo, mas Cristo otorgou para a igreja a responsabilidade de expandir o reino. O domínio de Deus se manifesta através da igreja. Nós somos a mão do Senhor. Lê o 19 e 20, Mateus 28, 19 e 20, por favor. Portanto, e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém? Quem recebe essa palavra? Amém. Amém. Providência de Deus cotidiano. Deus sustenta a criação e trabalha em todas as coisas para o bem dos que o amam. Volto a dizer, quando nós lemos Romanos 8, 28, muitas das vezes a pessoa acha que Deus está movendo todas as coisas para o seu benefício. Não é que Deus vai fazer tudo ficar legal, tudo ficar bom, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Significa que se você estiver na bonança, você vai adorar a Deus. Vai adorar a Deus com a sua vida, vai adorar a Deus com os seus recursos, você vai adorar a Deus. Mas se estiver na escassez, também vou adorar a Deus. Eu vou aprender com a luta, vou aprender com a provação. Eu vou me tornar um crente melhor, vou me tornar um pai melhor, vou me tornar um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, uma filha melhor. Ou seja, todas as coisas, as provações, as coisas boas, as coisas ruins, vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gosto, toda vez que eu leio esse texto, eu lembro de José. Toda vez que eu leio esse versículo, eu lembro de José. Sempre me vem José na cabeça. Porque José foi maltratado pelos irmãos, foi jogado no poço, depois foi vendido. Aí eu fico imaginando, não, eu vou permanecer uma pessoa reta, eu vou permanecer uma pessoa justa, eu vou permanecer uma pessoa boa, seguindo a vontade de Deus, porque um dia Deus vai me colocar como governador do Egito. Você acha que esse era o pensamento de José? José, quando passou por tudo que ele passou, ele permaneceu fiel a Deus. Imagina se José cai com a mulher de Potifar. Imagina se José desiste no meio do caminho, se ele abandona Deus. Não, poxa, Deus me abandonou, eu também não quero mais saber de Deus. Ele não seria bom de Deus para o faraó. Ele não seria aquele que Deus revelaria o sonho. Ele não seria bênção para a família dele como ele foi. Então a postura de José, no momento bom, no momento ruim, fez com que todo o processo o tornasse em um homem melhor. E se Deus não tivesse dado o governo do Egito,
você fazer uma grande obra em nome de Jesus. Preste atenção nisso. A cada dia nós precisamos ser melhor. Nós temos que ser melhor, não do que o outro, mas melhor para o outro. Amém? Todos os dias nós devemos buscar ser melhor. Não tem que ser melhor para o pastor Bilval, tem que ser melhor para o pastor Bilval. Eu não tenho que ser melhor para minha esposa, eu tenho que ser melhor para ela. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então, seja as lutas, dificuldades, seja na balança, temos que ser melhor para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós assumimos a nossa responsabilidade que nos foi otorgada quando Cristo voltou ao céu, que somos a igreja dele. E Deus continua operando seus desígnios através da sua igreja. Deus opera na terra através da sua vida. Olha que maravilhoso isso. Deus opera na terra através da sua vida. Aleluia! Eu nunca vou me esquecer, um dia, eu já contei isso aqui algumas vezes, mas tem irmãos novos na caminhada. Eu estava numa reunião de obreiro, quando eu congregava em Cariacica, e aí um presbítero se ausentou da reunião. E eu senti de Deus na hora, ore pela vida dele, pela família dele, pelo ministério dele. Eu fui, peguei meu caderno, nunca fiz isso na minha vida, foi a primeira e única vez, e eu anotei aquilo ali, a data e o nome dele, e eu comecei a orar. Orei uma semana, pela vida, pela família e pelo ministério. Passou-se alguns 3, 4, 5 meses, não sei, e o pastor presidente colocou ele como dirigente em uma congregação. E aí eu cheguei para parabenizá-lo. Falei, benção, assim, paz, estou muito feliz com você, graças a Deus, né? Você vai assumir essa responsabilidade aí, Deus honrando o seu ministério. Aí eu falei com ele, paz, aqui, na minha agenda, tal dia, Deus mandou orar com você pelo seu ministério, que Deus estava te preparando para o que viria. Eu estava intercedendo com você. Eu falei, Deus, estou todo arrepiado. Mostrou seu braço todo arrepiado. Nessa época e nessa data aí, eu ia entregar tudo para o pastor. Entregar meus carros, eu ia ficar, era crente de banco. Não queria mais saber de obra do Senhor, não queria saber mais nada. Entregar crente de banco. Se é que existe crente de banco. Mas eu queria falar que eu queria parar na caminhada. Aí ele falou assim, eu louvo a Deus, a frase dele me marcou muito. Ele falou assim, eu louvo a Deus porque eu ainda tenho amigo que ouve a voz do Espírito Santo. Irmãos, preste atenção nisso. Quando você é boca de Deus, quando você é mão de Deus na vida de alguém, preste atenção nisso. É Deus te usando para mudar a história de alguém. Irmãos, isso não é para mim vai descer, nem para mim vai descer, não. A única coisa que aconteceu foi o quê? Eu ouvi Deus falando, intercede pela vida dele. Vai saber as batalhas espirituais que ele estava passando, irmão. Vai saber os levantes de Satanás pela vida dele. E isso nós vencemos na oração. E aí, a gente foi o quê? Ferramenta de Deus, a glória de Deus, a honra de Deus, tudo é para a glória de Deus. Nós somos instrumento da mão do Senhor. Então, o reino de Deus opera no tempo presente através da sua vida. Amém? Amém?